Olá, alunos da primeira série do ensino médio e professores presenciais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou o professor Ilbson do Nascimento, vou dar continuidade às nossas atividades da aula de hoje, com a aula de número 2. Vamos verificar qual é o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, formação do pensamento nas diferentes sociedades e seu processo de sistematização do conhecimento, detalhamento desse objeto de conhecimento, linguagens cartográficas. Feita a apresentação do objeto de conhecimento da nossa aula, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso componente de Geografia. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina Geografia e vou acompanhar vocês durante esse período todo, tá bom? Desse módulo da disciplina Geografia. Vamos lá ao conteúdo da aula de hoje? Primeiramente, eu queria definir para vocês o que é a linguagem cartográfica, tá certo? A linguagem cartográfica que eu vou tratar aqui é o conjunto de símbolos e regras que permitem a gente fazer não só a construção, mas também a leitura dos mapas. E professor, por que é importante a gente compreender como se faz a leitura dos mapas? Porque boa parte dos conteúdos que nós iremos ministrar aqui, você vai entender, você vai compreendê-los também através do mapa, certo? Por isso eles são tão importantes, ok? Outro ponto que a gente vai destacar aqui nessa aula são a definição, o que seriam os mapas. Os mapas, eles são um importante instrumento de análise e compreensão dos fenômenos que se dão no espaço geográfico. E eles nada mais são do que a redução de uma área, tá certo? Que a gente está representando nesse mapa. Então, o mapa permite que a gente reduza uma grande área, coloque essa área dentro de uma representação, como um mapa, e, posteriormente, a gente trabalhe nesse mapa alguma temática. Pode ser relevo, pode ser clima, pode ser vegetação, pode ser qualquer aspecto abordado pela ciência geográfica, tá bom? Normalmente, quando a gente trabalha um tema específico dentro de um mapa, nós chamamos de mapa temático. Então, os mapas que vocês vão ver aqui durante as aulas de geografia, eles são denominados, eles são chamados de mapa temático, porque eles fazem alusão, normalmente, a algum tema específico. Nós temos aqui algumas imagens, alguns mapas que tratam de temáticas bastante específicas, certo? Nós temos mapas, por exemplo, que vão abordar sobre a questão da população, nós temos mapas que irão trabalhar sobre a questão do relevo, nós temos mapas que vão abordar a questão do clima, tá certo? Então, os mapas que trabalham esses temas específicos, nós chamamos de mapas temáticos, tudo bem? Olha só, os mapas eles são um importante instrumento que a gente tem para fazer a análise dos estudos geográficos, tudo bem? E aí, através dele, a gente consegue compreender boa parte dos fenômenos que acontecem dentro do espaço geográfico. Ok? Os mapas, eles são a representação reduzida de uma determinada área do espaço geográfico. Eu acabei de explicar para vocês ainda há pouco, tá certo? Então, a gente reduz uma área que a gente deseja representar e dentro dessa área a gente trata algum tema, tá certo? Isso nós chamamos de mapa temático, tá certo? Quando eles abordam algum tema em específico, tá certo? Esse mapa pode tratar a questão, por exemplo, da população, pode trabalhar os aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, dentre outros aspectos, tanto naturais como os aspectos sociais e econômicos, certo? Temos imagens aqui, tá, de mapas que abordam diferentes temáticas. Olha só. A gente tem aqui esse mapa que trata de demografia, ele trata de um tema específico, que é a densidade demográfica dentro do nosso território. É um mapa que representa uma área da superfície, uma porção do espaço, que nesse caso é a do território brasileiro. Tudo bem? Temos também um outro mapa tratando das questões
política e administrativa, só que esse mapa ele faz alusão à questão do mundo como um todo, tá certo? Esse mapa, perdão, trata das questões econômicas que a gente tem no mundo. E essas colorações aí, esses tons de cores que vocês estão vendo, daqui a pouco nós iremos entender, certo? Eles têm um significado, tá certo? E nós vamos entrar com detalhes quando a gente começar a fazer o processo de leitura e interpretação desses mapas. Temos mais mapas temáticos? Olha só, temos um mapa físico também, certo? Esse mapa aqui é um mapa físico de todo o planeta, tá certo? Do mapa mundi. Então a gente vai entender onde estão os planaltos, planícies, depressões, dentre outros, certo? Temos também, agora sim, o mapa político, tá certo? Que nada mais é que a divisão do território mundial em países como a gente conhece. Temos ali o Brasil, a Rússia, Estados Unidos, dentre outros. Bem, olha só, esses mapas que a gente tem aí, eles são compostos por diversos elementos. Nós temos 5 elementos que compõem os mapas e esses elementos eles são essenciais para a gente compreender o processo de leitura e interpretação do mapa. Vamos aos 5 elementos que compõem o mapa? Olha só, a gente tem aqui o título, a orientação, a legenda, a escala e a fonte. Primeira pergunta que é questão de prova para vocês. Compreender, identificar na realidade quais são os 5 principais elementos que compõem o mapa. Anotem aí e não esqueçam por gentileza. Mapa, a gente tem como principais elementos título, orientação, legenda, escala e fonte. Nós iremos conhecer nas próximas cartelas quais são as principais características de cada um desses elementos, tudo bem? Vamos começar com o título. Olha só, o título é um importante elemento do mapa e ele nada mais indica do que o tema que está sendo retratado no mapa, certo? Olha só, então o título ele vai indicar qual é o tema do meu mapa. Onde ele fica localizado, professor? Normalmente ele fica localizado no canto direito ou no canto esquerdo, e ele pode vir aqui centralizado também dentro do meu mapa. Nesse caso, ele está aqui no canto esquerdo. Ele também pode aparecer acompanhado de um subtítulo. Exemplo, vamos pegar Iranduba. A gente tem lá, mapa do relevo de Iranduba, aspectos físicos. Então, esses aspectos físicos, por exemplo, mapa do relevo de Iranduba, 2 pontos. Aspectos físicos, relevo. Isso seria um subtítulo, tá bom? Outra coisa que é importante que vocês compreendam, que a depender do assunto tratado no mapa, a gente também vai ter um ano, tá certo? E esse ano, ele é importante principalmente quando a gente trabalha com questões relacionadas às questões sociais e econômicas, que mudam com mais frequência. Então, é muito comum quando a gente trabalhar a população, quando a gente trabalhar aspectos relacionados à pobreza, distribuição de renda, que a gente tenha que ter o período, tá bom? Que a gente tenha um ano, que é para quem lê o meu mapa compreender que aquele mapa que eu estou vendo ali, ele faz alusão a um determinado período. Olha só aqui no mapa que eu trouxe para a gente. A gente tem aqui um mapa que traz como título a taxa de mortalidade infantil e a gente tem um ano aqui, olha, 2016. Por que é importante ter o ano aqui? Porque se a gente pega, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil lá de 1990, com certeza a configuração do mapa aqui seria outra totalmente diferente dessa. Então, toda vez, olha só a dica, toda vez que eu for abordar aspectos econômicos, sociais principalmente, esse mapa, ele vem acompanhado do ano, tá certo? Que é para quem lê o mapa, para quem for ver o mapa, compreender que ele pertence a um determinado tempo, tudo bem? Próximo elemento do mapa. O próximo elemento que a gente vai ter no mapa é a legenda. Esse elemento, ele é de fundamental importância, turma, para a gente entender todos os significados das cores e símbolos contidos no mapa. Olha só, acredite, essa coloração que a gente escolhe para os mapas, ela não se dá de forma aleatória, tudo bem? A gente escolhe de acordo com aquilo que a gente quer trabalhar. E os símbolos também que a gente traz para esses mapas, eles também não são aleatórios. Eles fazem referências ao fenômeno que está sendo trabalhado, que está sendo abordado nesse mapa. Vamos lá para o mapa? A gente tem aqui, olha,
o mapa espalhado por diversas cores. Nós temos diversas cores, perdão, nesse mapa. O que essas cores querem dizer aqui, professor? Quanto mais escuro for, não dá para ler aqui, mas eu vou dizer para vocês, maior é a taxa de mortalidade infantil. Então, onde estão as maiores taxas de mortalidade infantil? Principalmente no continente africano e em alguns países da Ásia, principalmente. E quanto mais claro for esses tons aqui, menor será a taxa de mortalidade. Então, através dessas cores, a gente compreende a temática de forma mais detalhada que o mapa ele está abordando. Então, ele espacializa aqui, através dessas cores, a taxa de mortalidade. A gente também pode observar alguns símbolos no mapa. Um exemplo. Se você pegar um mapa da cidade de Manaus, e nesse mapa você tem um pontinho ali que tem desenhado um avião, isso é um indicativo de que ali tem um aeroporto. Se em outro ponto tiver o desenho de um barco, de uma âncora, é um indicativo de que naquele ponto tem um porto. Alguns símbolos são de fácil entendimento, como o de um aeroporto, de um porto, e a demarcação, a delimitação do que é curso d'água ou não, que normalmente é marcado pela coloração azul, e outros eu preciso criar para abordar, para tratar de um fenômeno específico que eu estou trabalhando, certo? Vamos lá ao outro elemento do mapa. Nós temos também, além da legenda, a orientação. A orientação ela vai indicar para a gente onde é que está a posição desse mapa em relação aos pontos cardeais, principalmente norte, sul, leste e oeste. A gente observa a orientação normalmente em um pequeno cantinho aqui no nosso mapa. Pode ser só um indicativo de norte, tá certo? Que se dá dessa forma aqui, ou a gente pode ter também a rosa dos ventos que eu vou apresentar para vocês. Olha só, quando o mapa vem com a rosa dos ventos, a gente vai ter uma melhor localização dos pontos não só cardeais, mas também dos pontos colaterais. Vamos lá a imagem da rosa dos ventos que a gente tem. Olha só, na rosa dos ventos a gente consegue observar o norte, o sul, o leste, o oeste, tudo bem? E aqui a gente consegue compreender melhor, localizar melhor onde está aquela porção que eu estou representando dentro do meu mapa, tá certo? Então, observando os pontos, esse daqui a gente chama de pontos cardeais, tá? Eu consigo localizar melhor esse espaço. E aí, vocês podem dizer, vamos ver lá o mapa do Brasil, que era o primeiro que a gente tinha, que dava só a setinha do lado norte. Você pode olhar assim, pô, professor, mas eu sei aonde fica o norte do Brasil, por exemplo. Quando a gente está falando de um território que a gente conhece, é bem mais fácil realmente, tá bom? Mas quando a gente está falando de uma área que a gente não consegue localizar nesse espaço, aí já fica um pouquinho mais complicado e é importante que a gente tenha uma localização detalhada desse espaço. Tudo bem? Vamos para o próximo elemento do mapa? Olha assim, o próximo elemento do mapa é a fonte, que também é importante. E a fonte, ela marca de onde eu retirei a informação para elaborar aquele mapa, certo? É ele que vai dizer de onde eu busquei os dados para eu confeccionar o mapa. E normalmente a fonte, ela vem próximo à legenda, ela vem também, pode vir no cantinho aqui do mapa, no superior e nos cantos inferiores também, certo? E a depender da fonte, eu vou definir o grau de confiabilidade desse mapa. Se eu digo assim, professor, de onde o senhor tirou as informações para fazer esse mapa aqui sobre as regiões hidrográficas do Brasil? Eu digo para você, foi da minha cabeça mesmo. Olha, a fonte já não é tão boa, né? Isso aí você, mas professor, tá certo mesmo? Mas se eu digo que o IBGE é a fonte das informações contidas nesse meu mapa, já é uma fonte mais confiável. Eles têm uma metodologia própria de trabalhar e fazer o levantamento desses dados. Então, a fonte define aí de onde eu tirei as informações para elaborar o meu mapa. E aí a gente chega no último elemento, mas não menos importante, que é a escala, tá certo? Olha só, turma, digo a vocês, a escala é o elemento que vai definir que uma representação da superfície, ela pode ser definida como um mapa. Então, é ela que diz se uma representação que a gente tem, a gente pode ou não chamar
de mapa, certo? Professor, então a escala é o elemento mais importante? Olha, a gente não pode dizer que ela é mais importante, mas que ela marca o que é mapa e o que é somente uma representação qualquer da superfície, uma pintura, uma gravura, o que seja, com certeza sim, tá certo? Olha só, então nós temos aqui a escala e nós trabalhamos o conceito de escala cartográfica. O que é escala cartográfica, professor? É a proporção, é a relação, perdão, entre o espaço real e o espaço no mapa, tá certo? Então, a escala, perdão, desculpa. Primeiramente, o que é a escala, não é isso? Vamos lá. A escala, definindo o conceito de escala, a escala, ela é uma relação entre o espaço, aquilo que a gente tem no espaço, e aquilo que a gente tem no real. Então, quando eu estou falando de um mapa, é necessário entender que aquela representação ali que eu tenho, que é o mapa, ela guarda uma relação matemática entre o que eu tenho ali desenhado e o real. Então, há uma relação de proporção matemática aí, certo? Então, se eu posso, através dos cálculos matemáticos, saber a distância, por exemplo, entre um ponto e outro. Tudo bem? Então, vamos lá. E ela indica quantas vezes que uma área ela teve que ser reduzida para ela caber dentro de uma folha de papel. Vocês sabem, por exemplo, que o Brasil não é do tamanho de um mapa que tem no livro de geografia de vocês. Concordam comigo? Isso só foi possível graças à escala, que reduziu a área que eu estou representando, tá certo? A ponto dela caber dentro do meu mapa. Tudo bem? Agora vamos ao conceito lá de escala cartográfica. Olha só, a escala cartográfica é a proporção de redução. Por que é importante eu dizer isso, professor? Porque nem toda escala ela é de redução. A cartográfica, sim, tá bom? Mas a gente pode ter uma escala de ampliação. Um exemplo, quando você está vendo, um professor de biologia vai mostrar para vocês um organismo muito pequeno, que só consegue ser visto através do microscópio. Ele vai utilizar uma escala de ampliação e não de redução. Por isso, definir escala cartográfica é importante. Ela marca uma relação de redução, mas saibam, ela não é a única forma, não existe somente escala de redução. Existem também a escala de ampliação, que possibilita que a gente aumente, tá certo? Mas no caso da geografia, sempre a gente vai ter escala de redução, tá certo? Na escala cartográfica. Sempre a gente vai pegar uma área grande e tentar encaixá-la dentro de um mapa. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. E a gente tem aqui a proporção de redução da área da paisagem real para sua representação no mapa. Então, eu vou reduzir uma área do real, da superfície, a ponto dela caber no mapa. E aí a gente tem os tipos de escala, que é muito importante que vocês saibam também. Nós temos dois tipos de escala, a chamada escala gráfica e a chamada escala numérica, tudo bem? A escala numérica, como o próprio nome sugere, ela vem representada por números, tudo bem? E a escala gráfica, ela vem representada em forma de um gráfico. Como é que eu faço essa leitura, professor? Olha só, esse daqui a gente costuma dizer que é 1 para, neste caso aqui, 500 mil. O que isso significa dizer, professor? Que 1 centímetro no meu mapa, ele foi reduzido, a área que tem dentro desse 1 centímetro, foi reduzido 500 mil vezes. Ou então, a gente pode dizer, como é mais comum a gente observar, que 1 centímetro no meu mapa é equivalente a 500 mil centímetros no real. Tudo bem? Então, a gente observa ela aqui através dos números, esses dados. Aqui é a mesma coisa, só que nós vamos fazer analisando essa estrutura aqui, que muito lembra um gráfico, por isso o nome escala gráfica. Olha só, essa distância entre um ponto e outro, ela tem 1 centímetro. Então, 1 centímetro aqui equivale a 5 quilômetros, neste caso aqui, no real. Olha só, a escala gráfica ela pode vir em metros, em quilômetros ou em qualquer outra unidade de medida. É importante que vocês entendam isso. Nós vamos aprender a converter essas unidades de medidas.
para a próxima característica da escala, que é a definição, a escala numérica. A escala numérica é a representação das proporções entre a paisagem real e aquilo que eu tenho no mapa. E como eu já falei para vocês, a gente vê isso através de números. Olha só, 1 centímetro no meu mapa, se você pegar um mapa com uma escala igual a essa, aferir de um ponto ao outro 1 centímetro, você vai ter 100.000 centímetros. Isso significa dizer que dentro desse 1 centímetro, você tem representado 100.000 centímetros, como é o caso daqui. Tudo bem? Temos também a escala numérica. Como é que se dá essa representação da escala numérica, da escala gráfica, perdão, só para a gente compreender, da escala gráfica, só para a gente compreender um pouco melhor. Já na escala gráfica, nós precisamos observar quais são esses valores expressos. Cada centímetro da escala vai corresponder a uma certa distância. No caso aqui, olha, eu coloco 10 quilômetros, aqui 20 quilômetros, aqui 30 quilômetros. O que isso significa dizer, professor? Que a cada centímetro aqui eu tenho 10 quilômetros. Tudo bem? Se eu tiver 2 centímetros, professor, vou ter 20 quilômetros. Se eu tiver 3 centímetros, professor, eu vou ter 30 quilômetros. Tudo bem? Dessa forma, nós temos as duas escalas, a escala gráfica e a escala numérica, tá certo? Vamos lá compreender um pouco melhor como funciona essa questão da comparação entre as duas escalas. Vamos lá para a escala gráfica e numérica? Muito bem. Olha só, aqui nós temos a escala numérica, tá certo? Já aprenderam a identificar, a escala numérica vem através de número, a escala gráfica ela é apresentada através de um gráfico. Na escala acima, há o valor numérico, 1 centímetro no meu mapa, nesse caso equivale a 5.000 centímetros no real. Isso significa que cada centímetro no meu mapa aqui, a gente tem o equivalente a 5.000 centímetros no real. Se você pegasse aqui a escala gráfica, você teria o seguinte, 1 centímetro nessa minha escala gráfica, tá bom? É equivalente, olha a unidade de medida aqui, a 5 metros no real. Então, quando eu pegar e aferir 1 centímetro, aqui no mapa, com essa escala aqui, eu terei 5 metros no real. Tudo bem? E aí a gente chega a um outro ponto importante, que é a diferença entre escala grande e escala pequena, tá certo? Vamos lá, olha só. A gente tem a definição do que seria uma escala considerada grande e do que é uma escala considerada pequena. Para saber se uma escala é grande ou pequena, ou seja, se ela é maior do que outra, basta a gente entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação que a gente tem em relação a um ponto, por exemplo. É como se você estivesse no avião. Se você está perto da área que você está observando, você consegue observar só uma área pequena, tá certo? Mas você vê também muitos detalhes. Quanto mais você vai se distanciando, mais você vai observando uma área maior, porém os detalhes vão se perdendo. Quem já andou de avião, decolou, por exemplo, de Envira para outro lugar, ou de Maués, já observou que quanto mais você se distancia, a área que você vê é maior, mas os detalhes são menores. Vamos continuar? Olha só, outra forma que a gente tem de observar a escala numérica é lembrando que lembrar que ela se trata de uma divisão. Como assim, professor? Olha só, a gente tem aqui o numerador e aqui a gente tem o que nós chamamos de denominador. E aí a gente tem esse valor sendo dividido por esse daqui. É uma fração, olha. Se eu pegar aqui, colocar em forma de fração, ficaria desse jeito aqui, ó. Certo? 5.000. Se eu pegar a escala B, ela ficaria desse jeito, 1 para 10.000. Tudo bem? Então, isso aqui é uma divisão. Se eu dividir 1 para 5.000, eu vou ter esse resultado aqui, 0,002. Se eu pegar e dividir 1 para 100, eu vou ter esse resultado aqui, 0,001. Aqui é 2, aqui é 1. Olha só, o resultado aqui é menor.
Então, significa dizer que essa escala é o que nós chamamos de escala pequena. E que essa daqui, que tem um 2, que é maior que 1, seria uma escala grande em comparação uma à outra. Professor, eu não compreendi. Através dessa divisão, a gente tem um resultado. Todos concordam que 0,001 é menor do que 0,002. Então, se eu tivesse que definir uma escala como grande, seria essa daqui, a. Se eu tivesse que definir uma escala pequena, seria a B, tá certo? Numa escala considerada grande, a área representada, ela é pequena, tá certo? Então, você tem uma pequena área sendo representada e a área e o detalhamento, ele é maior. Numa escala considerada pequena, você tem um detalhe, você tem mais detalhes, tá certo? E você tem, uma área maior, mas você também tem menos detalhes. Vamos à próxima cartela? Olha só, em resumo, a sentença é: quanto maior a escala, menor a área representada. Então, quanto maior for o resultado daquela divisão que a gente viu, menor será a área representada. E maior o nível de detalhamento também nós iremos ter, tá certo? Então, quanto maior a escala, menor a área representada, mas o número de detalhamento é maior. E quanto menor a escala, maior será a área representada, porém, o nível de detalhamento, ele será bem menor. Vou repetir mais uma vez. Quanto maior a escala, menor a área representada e maior o nível de detalhamento. Quanto menor a escala, a gente vai ter o inverso. A área representada ela é maior, mas o nível de detalhamento ele é menor. Chegamos aqui no cálculo da escala. Nós temos uma fórmula aqui, olha. E que é igual a Dzinho sobre Dzão. E é a escala. Dzinho é a distância no meu mapa. E Dzão é a distância no real. Isso daqui é uma equaçãozinha, tá, turma? Se eu tenho qualquer variável, se eu tenho duas variáveis, eu posso calcular, aqui está faltando. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Assim, para calcular uma escala, a escala de um mapa, onde dois pontos estão a 5 centímetros, isso daqui seria meu Dzinho, 5 centímetros. Tudo bem? A gente tem aqui... E do outro, sendo que no mundo real eles estão separados por 1000 centímetros. Isso daqui seria Dzão, 1000 centímetros. Para eu calcular a escala, basta pegar esses valores. Eu tenho a fórmula da escala aqui, E que é igual a Dzinho sobre Dzão. Quanto é meu Dzinho? 5 centímetros. Quanto é meu Dzão? 1000 centímetros, tá certo? Dividindo isso daqui, a escala é sempre 1 para alguma coisa, então eu vou dividir sempre esse valor por ele mesmo. Nesse caso é 5. E aqui embaixo eu divido pelo igual valor. Então, eu tenho 1 para 200. Então, a escala desse mapa é 1 para 200. Tudo bem? E só que a escala dos mapas sempre vem em centímetros ou em quilômetros. Então, é necessário que vocês compreendam um pouco sobre converter unidades de medidas. Vamos lá? Então, toda vez que eu quiser transformar, por exemplo, quilômetros para centímetros, eu tenho 10 quilômetros. Eu vou sempre acrescentar 5 zeros. Olha, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, decamέτros, centímetros e milímetros. Então, toda vez que eu quero transformar de quilômetros, eu tenho o seguinte, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, tá bom? Então, eu coloco 10 e acrescento mais os 5 zeros. Se eu quiser converter de centímetros para quilômetros, eu vou cortar os 5 zeros aqui, tá bom? Que eu acrescentei e aí eu tenho a unidade de medida.